na parte de segunda-feira, mantendo os olhos em Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler então em João capítulo 21 e agora o verso 20 a 22. Leia comigo. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, era João que estava seguindo Jesus, e que na ceia se recostara também sobre o peito de Jesus. Era João que estava muito próximo de Jesus, sempre, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Porque foi João, aquele que estava bem próximo de Jesus, que perguntou para Jesus: quem é que há de te trair? E o verso 21, vendo Pedro a este, ou seja, a João, disse a Jesus: Senhor, o que será deste? Ou seja, Pedro estava interessado em saber qual seria o destino e a sorte de João. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro queria saber do destino de João, mas Jesus disse: isso não tem nada a ver com você. Me siga. Esse é o seu dever, me seguir. Mantenha os olhos em mim e deixe de olhar para João. Meu querido irmão, nós não podemos ficar olhando para os nossos amigos, nossos semelhantes. Nós temos que focar, colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, direcionar os olhos a Jesus, exatamente como Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e vamos ver então os versos 1 e o verso 2. Leia comigo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Para quem você tem que olhar? Olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra, ou seja, à direita do trono de Deus. Queridos, o foco da minha vida, os meus olhos precisam ficar direcionados sempre para Jesus. João 21, 18, parece que Pedro estava curioso a respeito da morte de João. Jesus redireciona a atenção do discípulo para uma questão mais importante: seguir a Cristo, sem se preocupar com o que aconteceria com o outro. Agora leia comigo João capítulo 21 e vamos ver os versos 23 a 25. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo, ou seja, João, não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem mesmo ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Este término do Evangelho de João, existem muitas outras coisas, muitos outros milagres, muitas outras ações de Jesus que não foram registradas. Se fosse para escrever tudo o que Jesus fez, nem todo o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Meu querido irmão, muitos dos primeiros cristãos entenderam mal o que Jesus disse de João. Eles concluíram que isso significava que Jesus voltaria antes de João morrer. Mas Jesus não falou isso. João corrigiu esse equívoco, indicando que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia sobre o que realmente aconteceria. A atitude de colocar o foco em Jesus, em vez de colocar o foco em outras pessoas, é uma das ideias mais importantes do restante da lição desta semana. Jesus e somente Jesus, nosso Salvador, deve ser o nosso foco. As pessoas, inevitavelmente, irão nos desapontar, nos trair e até mesmo nos magoar e ferir. Mas os seus olhos, meu querido irmão, precisam ficar fixos em Jesus Cristo. E eu quero deixar com você a mensagem de Hebreus capítulo 12 e o verso 2. Leia comigo. Olhando para Jesus, não é para trás,
Não é para os lados, mas é olhar para Jesus. Olhar para Jesus é o mesmo que ter relacionamento com Jesus. Você se concentra em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela certeza de que pelo seu sangue ele compraria multidões, milhares e milhões de almas pecadoras seriam compradas pelo sangue de Jesus e ganhas para o reino de Deus. E foi este gozo, foi a certeza desta recompensa que deu ânimo para Jesus Cristo suportar a cruz, desprezando a afronta, e ele ressuscitou e subiu ao céu e se assentou à direita de Deus. Meu querido irmão, o seu desafio é olhar para Jesus, manter os olhos fixos nele, alimentando-se dele, relacionando-se com ele, hoje e para sempre, todos os dias. Aleluia!